Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 21ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na LAC. Hoje é quarta-feira, dia 29 de novembro de 2017. No programa de hoje vamos ter uma entrevista de fim de mandato com o presidente cessante do Conselho Diretivo da OCPCA, Dr. Júlio Sampaio. Fique conosco e perceba o que foi feito durante o mandato de 3 anos da equipa que liderou a Ordem. Fernando Hermes, eleito presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, as eleições tiveram lugar na última sexta-feira, dia 24 de novembro. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Vamos à saudação musical na voz de Gabriel Chiema com o tema Celebração. Eu sou a Dianda, sou de Sonsi, sou Maceba, sou a Puita. Meu ritmo tem swing, alegria, vida e feeling. E a Mingele, sou um luar na sanzala, um abraço na saudade. Eu sou Angola, sou batuque que não se cala. E a Mingele mamãe. Yamingele, kapombo njele, Yamingele kwetu, Yamingele, kapombo njele. Canta meu povo, com alegria e emoção, grita pro mundo que em Angola somos que pouco a pouco seremos forte nação. Yamingele, deixa esta magia entrar, deixa te andar te exaltar. Abraça o teu irmão nesta folia, nesta celebração. Yamingele, Yamingele, Yamingele,
Ya minjele Kapombo njele Kapombo njele Kapombo njele Kapombo njele Dança com sentimento e mostra como mangolê. Mostra tua força, tua alegria e o povo chole. Kapombo mame, kapombo. Honda mulher, honda mulher, honda mulher mama, honda mulher gueto mama, Kapombo njele, kapombo, kapombo njele, kapombo, honda mulher mama, honda mulher, honda mulher mama, honda mulher, honda mulher gueto, mama yami, kapombo gueto mama yami, mangulunga mama we, kapombo gueto mama, honda mulher kujunda. Mama munge yami, mama mia wami, agwetu mame, kapombo mame, kapombo, kapombo agwetu, kapombo, honda muye, honda muya mama, honda muya agwetu, honda muya mama, agwetu mame, honda muya mama, honda muye. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Para o programa de hoje temos um convidado, é o senhor Júlio Sampaio, em fim de mandato, presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Bom dia, senhor Júlio Sampaio. Muito obrigada por aceitar conceder esta entrevista ao programa Contas na Hora. Senhor Júlio, no final dos 3 anos do seu mandato e vários anos liderando a comissão instaladora da Ordem, qual é o sentimento após, na última semana, ter presenciado as eleições na OCPCA que elegeram a lista única concorrente? Coincidentemente, a lista da continuidade do trabalho que começou por fazer e que deixa agora nas mãos dos mais jovens. O sentimento é sobretudo de satisfação por termos concluído o nosso mandato sem grandes sobressaltos e estarmos a preparar-nos para passar o testemunho aos órgãos sociais que foram eleitos no passado dia 24. Sr. Júlio Sampaio, que recomendações deixa aos novos órgãos sociais? Eu não diria recomendações, mas sim a formulação de votos de que tenham sucesso no mandato que vão iniciar, no princípio de janeiro, que continue o trabalho que foi, digamos, iniciado por esta equipa que cessa funções agora e digo eu votos de que consigam congregar todos os profissionais que se dedicam ao exercício da contabilidade e da auditoria em Angola, que concluam o processo de atualização profissional dos contabilistas que têm estado inscritos como técnicos de contas no Ministério das Finanças e passaram para o seio da OCPCA, ainda não se submeteram às ações de formação que têm sido promovidas pela Ordem, que iniciem os estágios profissionais e exames aos jovens que tenham adquirido a formação académica exigida e pretendam exercer a função de contabilistas ou auditores, que possam iniciar tão logo, quanto possível, tão logo as condições o permitam, o controle de qualidade dos trabalhos efetuados por contabilistas e auditores. Contribuam ativamente pelas formas apropriadas para que seja criada a Comissão Nacional de Normalização Contabilística, que colaborem na revisão dos planos curriculares das instituições de ensino que ministram cursos de contabilidade e auditoria,
Basicamente, acho que era o que eu gostaria que eles pudessem, no mínimo, fazer, mas estou certo que irão mais além do que nós fomos, porque encontram uma casa já minimamente arrumada, portanto já com 3 anos de atividade e, por conseguinte, Destes não partem pontos do todos zero. que mencionou, quais são os principais desafios durante a sua gestão que necessita de atenção especial neste novo grupo? É extremamente difícil dizer, mas eu acho que o meu desafio é exatamente conseguir motivar todos os profissionais a ingressarem na ordem. Este parece-me que é o desafio mais importante. Por outro lado, sobretudo aqueles colegas mais antigos, que já referi atrás, que estiveram inscritos como técnicos de contas no Ministério das Finanças e que agora estão sujeitos, digamos, à disciplina da ordem, e que não passaram pelos cursos de atualização, provavelmente uns porque não tiveram disponibilidade, outros porque possivelmente não devem ter levado muito a sério este projeto de ordem. O que eu diria que este é que era um grande desafio, era que todos os indivíduos que estejam ainda no ativo, que se inscrevam, que compareçam na ordem, que se inscrevam e que se preparem para frequentar esses cursos, porque não vão perder nada, só vão ganhar. E, por outro lado, se não o fizerem, correm o risco depois de não virem a poder exercer a sua atividade normalmente, porque a partir de uma certa altura, e é isso que no próximo mandato vai acontecer seguramente, não posso dizer quando, é que a partir de uma certa altura só poderão exercer atividade como contabilistas ou como auditores aqueles que estiverem regularmente inscritos na ordem e, portanto, ou os mais antigos passam pelos cursos de atualização e, portanto, são certificados, que é o que tem sido feito até agora, ou se o não fizerem, ou os mais jovens têm que passar pelos estágios e pelos exames. Quem não estiver nestas circunstâncias vai ficar impedido de exercer a sua atividade. Portanto, esta semana, Dr. Júlio Sampaio, estive com uma senhora, já de 60 anos quase, inscrita pelo Ministério do Comércio e também achava que o curso de atualização não era assim tão importante. E eu disse-lhe assim, provavelmente, mais dia menos dia, isto termina e vai começar do zero. E ela, no dia seguinte, datou logo de tudo e ainda foi a tempo de inscrever-se. Quem ainda não o fez, tem um limite? Quando é que é o prazo, afinal? Bem, vamos lá ver. Nós tínhamos um período transitório para as pessoas que estavam na profissão, já com experiência relevante, como dizem os estatutos, poderem ingressar na ordem sem se submeter a estágios e exames. E esse período, que foi concedido por 3 anos no tempo da Comissão Instaladora, acabou por ser prorrogado por mais 3 anos e vai expirar exatamente agora com o fim do mandato destes órgãos sociais. E, portanto, vai-se propor ou solicitar ao Governo a extensão de mais um período transitório, de mais um ano, que pensamos que é suficiente, porque nós agora, portanto, a Ordem criou condições para que os cursos possam funcionar quase em permanência e, portanto, não há aquela pressão que havia antigamente, em que se tinha que ficar fechado de quase 30 dias e, portanto, não era muito fácil para toda a gente frequentar isso. Hoje, só não frequentam os horários são muito facilitados, dá horário ao alcance de cada um de nós. Perfeitamente. E agora, os colegas que pensam assim que este curso não tem utilidade, de facto devem andar distraídos, porque ao longo da vida, o contabilista, como qualquer outro profissional, o advogado, o médico, o engenheiro, têm que estudar permanentemente, têm que se atualizar por todos os dias a coisas novas. E nesta profissão, sobretudo, há que estar bastante atualizado. Independentemente do curso de atualização, todos nós vamos ter que passar periodicamente por cursos de atualização, por formações obrigatórias, até porque isso é obrigatório estatutariamente, para podermos manter Eu a brincar, Dr. Júlio Sampaio, tenho dito que na nossa profissão há sempre uma boa nova. Por exemplo, só uma questão. Seguramente essa colega que lhe disse isto deve estar um bocadinho desatenta. Por exemplo, a questão da introdução das normas internacionais de contabilidade em Angola, que os bancos já adotaram e estão a praticar, porque não têm outra alternativa, e que todas as empresas, ou pelo menos as mais relevantes, vão tarde ou cedo ter que avançar para isso. Esperamos que finalmente surja a Comissão Nacional de Normalização Contabilística, porque, no meu entendimento, é essa comissão que deve tratar desta matéria e não ser tratado pelo organismo A, B ou C, porque isto é um trabalho que vai requerer muitos conhecimentos, muitas vontades e muito empenhamento, que só é possível congregando vontades de várias instituições interessadas nesta matéria e que no seio da Comissão Nacional de Normalização Contabilística poderão realmente fazer este trabalho. Porque se isto for um trabalho feito estritamente pelo Ministério das Finanças, por exemplo, vai ter um pendor estritamente tributário, portanto, preocupar-se com os aspectos fiscais. Ora,
A contabilidade é muito mais do que isso. Doutor Júlio, falou-nos há bocadinho que há probabilidade de se pedir mais um ano para este grupo que já estava inscrito para o Ministério das Finanças e assim, então todos no curso de atualização, vai solicitar isso ao Governo, o Governo do Ministério das Finanças, ou já existe algum documento feito? Ainda não temos o documento, digamos, finalizado, porque, vamos ver, nós pretendíamos tratar, e estava tratado no projeto de revisão dos estatutos, que no fundo era uma reformulação praticamente global dos estatutos, que ao longo do tempo nós apercebemos que há muitos aspectos dos estatutos que precisavam de ser melhorados, outros precisavam mesmo de ser corrigidos, que há até pequenos erros mais de forma, e simplesmente isso fica um documento muito grande. Não seria realístico conseguir aprovar isto rapidamente no Governo, tendo em conta que temos um Governo completamente novo, que tem bastantes preocupações, como temos visto, e, portanto, parecemos que, não sendo possível se propor já a revisão dos estatutos, que isto é um processo que ainda vai levar algum tempo e alguma discussão, mesmo no seio da própria Ordem, tem que ser adiado para o próximo ano esse projeto de revisão dos estatutos, cujo primeiro draft já existe. A nossa intenção é, de facto, propor um projeto de decreto presidencial, neste caso, que, pura e simplesmente, permite a extensão do período transitório por mais um ano, eventualmente um ou outro aspecto que também não seja polémico e que possa já figurar neste decreto que nós queremos propor. Portanto, isto é um assunto que já vai, digamos, esta proposta já terá que ser feita, digamos, o projeto, a proposta poderá ser feita, ainda ficará concluída ainda por estes órgãos sociais, mas seguramente o envio disto ao Ministério das Finanças, que depois terá que mandar para o Conselho de Ministros, para o Secretariado do Conselho de Ministros, vai levar o seu tempo e, por conseguinte, já serão os nossos colegas que vão tomar posse em janeiro, que recebem a resposta da carta. Ou seja, a tomada de posse dos novos órgãos sociais há de acontecer ainda ao longo da primeira quinzena de dezembro. Esta carta, este documento, terá que ser feito antes? Terá que ser feito antes, mas agora eu ainda não sei se a tomada de posse vai ser na primeira semana de dezembro. Porque, não, na primeira quinzena? Porque os estatutos recomendam que o mandato começa em janeiro, que a tomada de posse tem em janeiro. Portanto, em princípio, acho que devemos respeitar o estatuto. Ok, o estatuto fala em tomada de posse em janeiro? Acho que é em janeiro, exatamente. Ok, está bem, portanto, pronto. Pensamos que deve ser... uma informação que também depois vamos atualizar, saber em que pé que está isso, se for em janeiro, quando exatamente. Pronto. Se a ser em janeiro, também ganha-se mais tempo, tem-se o mês todo de dezembro para se elaborar este documento e ser entregue a quem de direito. E não só, porque nós temos também que concluir o nosso relatório de fim de mandato, porque isso é importante, para depois podermos fazer a passagem de pastas aos novos órgãos com tranquilidade. Portanto. Com tranquilidade, exatamente. Quais considera terem sido os grandes desafios da sua gestão e quais considera terem sido os menos conseguidos, doutor? Não, eu acho que o grande desafio foi exatamente... Houve vários, não é? Houve vários. E o primeiro, que não era até o mais importante, era conseguirmos ter umas instalações com o mínimo de dignidade. E isso conseguimos. Conseguimos graças a intervenção do ex-ministro das Finanças, o Sr. Dr. Armando Manuel, que de facto foi de uma gentileza extraordinária connosco e que nos conseguiu umas instalações condignas, que conhece ali no Palácio de Vidro, num edifício emblemático aqui da nossa cidade. Portanto, isso foi realmente uma coisa muito importante que nos aconteceu, foi termos conseguido essas instalações. A segunda, e essa que de facto é mais importante, foi conseguir termos inscritos e já com os cursos de atualização feitos cerca de 3 mil profissionais. Portanto, isto é sem dúvida uma realização considerável, realização que em grande parte se deve ao Conselho de Inscrição e também em grande parte ao Gabinete de Formação, que é a estrutura da Ordem, do Conselho Diretivo, que programa, acompanha, coordena e dirige as ações de formação. Isto parece-me que foi a maior realização, uma das maiores realizações. Em termos de não realizações, ou portanto causa uma certa frustração. Não, antes ainda das realizações, foi também de conseguirmos, ainda no campo da formação, conseguirmos criar competências internas, portanto locais, para podermos deixar de depender de formadores que vinham do exterior, que nos criavam limitações, na medida em que esses formadores eram formadores da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas de Portugal, normalmente professores universitários e profissionais da auditoria também, e por conseguinte tínhamos que harmonizar os nossos calendários de formação com os calendários de férias deles, e portanto que não é muito fácil. Não é muito fácil, exatamente. E a criar aqui muitos transtornos. Exatamente.
portanto, ou criar condições para se fazer a formação com formadores locais, porque há gente altamente qualificada e, portanto, e está à vista o que tem acontecido. Podemos, finalmente, dar um espaço mais largo para a formação, deixando de ser aquela formação intensiva, e, portanto, e tendo um caráter quase permanente. E, por conseguinte, esta para mim, foi talvez a maior realização que nós tivemos ao longo do nosso mandato. E eu vou concordar com o Dr. Júlio Sampaio, porque quando eu soube, por exemplo, que teria na formação, no curso de atualização, a parte fiscal dada por técnicos nacionais, eu fui das primeiras a fazer cara feia e fui surpreendida pela positiva. E aqui realmente é dizer assim, um bem-aja à sua direção, que acertaram. Os técnicos são muito, muito bons e não devemos nada a ninguém. E então, os menos conseguidos, aspectos menos conseguidos, quais foram? Aspectos menos conseguidos. Deveríamos passar, digamos, a outros patamares. Devíamos ter, por exemplo, conseguido iniciar os estágios e os exames dos jovens que têm dos cursos de contabilidade e de finanças e auditoria e outros que de facto são relevantes e que dão acesso a esta profissão. Não tivemos oportunidade realmente de organizar os estágios e os exames e, por conseguinte, uma faixa muito grande de jovens que não puderam entrar justamente porque nós privilegiamos os mais antigos, porque no fundo tinham direitos adquiridos e de facto não seria justo que assim não fosse, mas a verdade é que seria desejável que tivéssemos conseguido desencadear os estágios e exames, pelo menos neste último ano, que não conseguimos, mas está tudo estruturado, está tudo organizado, portanto estou convencido que os novos órgãos sociais vão poder desencadear essas ações de estágios já agora em janeiro. Em janeiro não, no primeiro trimestre, não será em janeiro, será no primeiro trimestre. Portanto, está tudo preparado para esse efeito. Essa, de facto, é uma das grandes lacunas, uma das grandes, não direi falhas, mas portanto, coisas não conseguidas. Outra que também importante e que deixa alguma frustração foi não termos tido o engenho e a arte para conseguir que o Ministério da Justiça nos atribuísse a ordem, o estatuto de instituição de utilidade pública. Isso também realmente foi uma grande falha nossa. Talvez não tenhamos tido realmente habilidade suficiente para conseguirmos tratar disso nos locais certos. É uma tarefa que vai ficar para... É assim tão difícil ou é só questão de questões burocráticas? É extremamente difícil dizer se são só questões burocráticas, mas penso que também do nosso lado não houve aquele empenhamento suficiente para conseguir isso. Portanto, eu acho que é uma falha que está mais do nosso lado, porque eu estou convencido que se tivéssemos sido um bocadinho mais acutilantes, seguramente teríamos conseguido isso ainda no nosso mandato. Portanto, isso, eu vou chamar isso de TPC para o novo mandato. Sem dúvida. Vai ser TPC, não é? Ser resolvido. O Dr. Júlio Sampaio vai deixar aqui depois no final uma relação de TPC para o novo mandato e nós vamos fazer questão de transmitir e estão todos a ouvir e começar a cobrar. Perdão, eu acho que não me sinto nesse papel e acho que temos que ter somos nós que vamos cobrar enquanto membros. Temos que ter em consideração que os membros eleitos pelos novos são profissionais como nós, portanto, sim. Experientes, muitos deles, a grande parte bastante experientes, com injeção de sangue novo que é necessário para esta renovação e, por conseguinte, penso que eles não precisam de que a gente lhes diga, eles sabem perfeitamente, até porque o presidente do Conselho Diretivo eleito é justamente o vice-presidente deste mandato de santo, portanto, a agenda está, digamos, daquilo que está por fazer é bastante bem conhecida. É mesmo para a continuidade. Exatamente. Dr. Júlio Sampaio, neste momento estão muitos estudantes de contabilidade, de cursos afins, ligados à nossa ordem, a ouvir o programa e uma pergunta que todos eles fazem é: eu amanhã posso acordar e ir bater a porta da ordem e aceitam a minha inscrição enquanto finalistas do ensino superior na área de contabilidade e auditoria? Não, enquanto finalistas ainda não. Portanto, cá estamos na tal situação ainda da tal período transitório. Agora, como eu lhe disse, os estágios estão estruturados e para poderem começar rapidamente. E, portanto, se estiverem interessados, logo que a ordem divulga, vão à ordem e inscrevem-se nos estágios e, portanto, depois frequentam um estágio e depois submetem-se aos exames que hão de ser preparados, naturalmente, para o final dos estágios. Por outro lado, também, e esse é outro aspecto também não conseguido, é que nós andamos a trabalhar fizemos algumas diligências no sentido de estabelecermos acordos de cooperação com algumas universidades e, finalmente, só agora, já no final do nosso mandato, é que conseguimos estabelecer já alguns acordos com a Universidade de Lusíada,
com a Universidade de Cabinda, com o Instituto Superior Politécnico Tocoísta, portanto já temos acordos estabelecidos de cooperação, e nesse contexto uma das questões que vai ser programada vai ser a realização de estágios, digamos, articulados entre a própria instituição de ensino e a ordem. O que é que significa isto? Que os alunos finalistas dos cursos de contabilidade e auditoria, eles são obrigados a estágios, isto faz parte do curso na universidade. Esses estágios, em vez de serem feitos isolados, porque depois, se forem isolados, a ideia é fazer um estágio conjunto. Portanto, o estágio unir o útil já ao incluído agradável no curso é feito com digamos, em coordenação com a ordem. Portanto, isso significa que ganham tempo. Ganham tempo, exatamente. Aquele período de estágio que é para apresentar o trabalho de fim de curso é o mesmo período igual à ordem. Vão fazer aqui 2 em 1, como se diz. Perfeitamente, portanto, ganham. Depois só tem é que submeter o exame. Esse exame tem que ser feito. Está a ver, doutor? Como é que na nossa profissão há sempre uma boa nova? Essa é uma delas. E os alunos, os colegas, os futuros colegas, os futuros membros vão agradecer imenso e não têm que estar sujeitos a 2 estágios. Basta um e cobre para as 2 instituições. Caros ouvintes, só agora sintonizou Contas na Hora. Saiba que temos em estúdio o presidente do Conselho Diretivo cessante da OCPCA. Estamos a falar do que aconteceu de bom enquanto decorria o seu mandato e o que é que vai desejar aos novos órgãos sociais. É o Contas na Hora. Mantenha-se em sintonia e é o intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Caro ouvinte, só agora sintonizou Contas na Hora. Estamos na 21ª edição do Contas na Hora. Temos em estúdio o presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, Dr. Júlio Sampaio, é nosso convidado a dar a sua última entrevista como presidente da OCPCA, ou seja, é o presidente cessante. Dr. Júlio, que tipos de contributo sente que o senhor e outros mais velhos, precursor da contabilidade no país, podem ainda dar à ordem na condição de conselheiros? Um pequeno reparo, né? Nós não somos precursores da contabilidade, atenção. Não. A contabilidade existe aqui há séculos, não é? É mais ou menos rudimentar, mas existe há séculos. Nós somos os precursores da ordem. Foi exatamente. E nesse contexto, portanto, o que eu posso dizer é que nós cessamos funções como membros dos órgãos sociais, mas continuamos a ser membros da ordem. Da ordem, exatamente. E nessa qualidade vamos estar presentes nas Assembleias Gerais, por exemplo, para expressar a nossa opinião, o nosso voto, os assuntos importantes que tiverem que ser discutidos. Vamos também estar disponíveis, eventualmente, sei lá, havendo a criação de grupos de trabalho para estudar determinadas matérias, estaremos com certeza disponíveis para dar alguma colaboração dentro dos nossos limitados conhecimentos e também os nossos limites de tempo. Quer dizer, tanto os meus colegas cessantes que cessam funções, como eu próprio, é um bocadinho isto que a gente pode fazer. Mais do que isto não creio que a gente possa fazer. Colaborar, por exemplo, na área da formação. Curso de atualização, formação contínua, era uma honra imensa ter... Eu seguramente estou a caminho do final da minha vida profissional, como deve imaginar, e portanto tenho que reorganizar a minha vida e, em primeiro lugar, vou terminar o meu mandato. Eu sou administrador de uma empresa, portanto, uma empresa petrolífera. E vou terminar o meu mandato provavelmente agora, alguns do tempo, à volta de abril, mais ou menos. E, portanto, tenho que pensar o que é que vou fazer depois disso. Portanto, vou ter que fazer isso. O Dr. Júlio Sampaio tenha isso num rascunho, nem que seja em sessão única, extraordinária, aparecer numa turma do curso de atualização, para partilhar a sua experiência connosco. Naturalmente, se surgir a oportunidade, houver alguma matéria em que eu me sinta à vontade, em que possa partilhar alguma
se ele há algumas experiências, algumas ideias, naturalmente terei todo o gosto e terei todo o prazer em fazer isso. Eu e mais colegas, de certeza que também teremos muito gosto em ter o doutor um dia desse a partilhar a sua experiência, que é muita, e nós somos muito novos na vida contabilística e precisamos sempre de ouvir dos mais velhos. Doutor Júlio, a normalização contabilística, num dos programas que falou para nós, já focava muito nessa situação da normalização contabilística. Mas até agora, diziam que já tinham feito chegar uma carta ao Ministério das Finanças. Até agora continuamos à espera que essa carta seja respondida. Bem, nós continuamos à espera que haja um sinal qualquer, portanto, em princípio, nem precisa ser respondida. Portanto, nós demos uma sugestão. O Sr. Ministro é que sabe se aquela sugestão é válida ou não é. Se considerar válida, possivelmente penso que esta matéria terá que ser levada ao Conselho de Ministros, porque isso envolve vários órgãos, não é só o Ministério das Finanças, e, portanto, uma proposta de decreto que deve ser preparado pelo Ministério, e se entender que a Ordem deve colaborar ou até na revisão do texto, porque há sempre uma outra particularidade, um outro aspecto, que é bom sempre ser afinado com a Ordem, muito bem, mas se entender não o fazer, também está bem, portanto, é matéria sobre a qual não pode ser nada, portanto, está nas mãos do Sr. Ministro das Finanças e compete a ele depois. Mas tem a certeza que está nas mãos do Sr. Ministro, entrou, chegou, não é aquele procedimento normal, damos a entrada de um documento, depois de um determinado, depois de uns dias, 8 dias no mínimo, ir saber a resposta e lá obtemos uma resposta qualquer? Não tem sido feito isso? O problema é que o expediente foi dirigido ao Sr. Ministro e foi entregue no gabinete do Sr. Ministro, portanto, seguramente estará lá. Agora, há outras prioridades e temos de compreender que importância essa normalização vai trazer para o país? A normalização, a normalização. Portanto, nós já temos uma normalização. O nosso PGC já é um trabalho, faz parte da normalização. A Comissão de Normalização Contabilística, a ideia é que realmente todo este processo seja tratado num único ponto, chamemos assim. Para não estar cada um a tratar da sua maneira. Os bancos trataram, depois vêm as empresas, as grandes empresas da indústria também querem tratar a sua normalização, depois vêm as petrolíferas, sobretudo. A ideia é que isso seja tratado no seio da Comissão de Normalização Contabilística. Parece-me que as coisas correrão melhor. Portanto, a vantagem é, de facto, haver harmonização de conceitos, harmonização de procedimentos, e estarmos alinhados com o que é prática no mundo desenvolvido. Não podemos fugir. Quem vier de fora e quiser olhar para as nossas demonstrações financeiras percebe perfeitamente o que é que aconteceu. Exatamente. Não precisa de tradutor entre aspas. Sem dúvida nenhuma, até porque nós temos o problema dos financiadores externos, portanto, vão ter informação que é comparável com o que existe normalmente lá fora. Os investidores que queiram realizar investimentos aqui, estamos agora na fase do incentivo à diversificação da economia, naturalmente que com uma contabilidade normalizada, os investidores chegam aqui e estão familiarizados porque não vêm encontrar aqui nada de novo, ou de diferente do que é prática. Portanto, isto é um objetivo que naturalmente não vai alcançar-se de um dia para o outro, vai levar o seu tempo, mas vamos lá chegar. Num dos programas, Dr. Júlio, tivemos aqui uma convidada, que é uma empresária, uma senhora, e no final era um debate. Uma das recomendações que ela deixou foi que os contabilistas estudem mais. O que é que o doutor quer dizer para nós que estamos todos aqui? Eu estou aqui consigo, mas estão os colegas todos a ouvirem o programa. Quais são as grandes recomendações que deixa para todos nós? Não, vamos a ver. Queremos ouvir a voz da experiência. Não, mas os contabilistas não precisam que se lhes diga que devem estudar. Eles sabem que têm que estudar, portanto, têm que se manter atualizados e, por conseguinte, temos estes problemas da reforma tributária que está a correr. Todos os dias há coisas novas, portanto, as pessoas são obrigadas a estudar. São obrigadas a discutir com outros, com quem está mais metido no assunto. Por exemplo, fala-se agora na introdução do IVA aqui. É uma coisa completamente nova. Quantos contabilistas aqui angolanos conhecem que estão familiarizados com o IVA? Aqueles que já tiveram a oportunidade de trabalhar no exterior, em países em que o IVA está implantado, mas com certeza para eles não será novidade. Agora, para a maioria das pessoas, eu próprio não faço ideia como é que isso funciona. Agora, tenho a sensação que vai ter que fazer há muito trabalho a fazer previamente antes de se implantar o IVA, porque senão vamos fazer leis que depois não têm cumprimento porque não há condições materiais para aplicar. Eu penso que isto é muito importante. Tem que haver aqui um calendário, mas há grupos de trabalho que vão ser constituídos e a Administração Geral Tributária pediu a colaboração da Ordem
para a constituição de grupos de trabalho, de um grupo de trabalho nesse sentido. Estamos exatamente a tratar disso. A trabalhar nisso. A Ordem vai indicar um grupo de membros que é para fazer o acompanhamento da implementação do IVA, sim, porque... Não é para fazer a implementação do IVA, para as reflexões e para os estudos que podem conduzir a isso, vão colaborar nisso. E tivemos o cuidado de escolher colegas que, de facto, têm grande experiência porque trabalharam em Portugal ou noutros países, seja no campo da contabilidade, da fiscalidade e da auditoria. Portanto, tivemos o cuidado de ter aí um número de profissionais, ou seja, que aceitaram que já conhecem a matéria e assim discutem com propriedade. Exatamente, conhecem a matéria nos países onde há IVA e conhecem a realidade angolana, que é muito importante, porque temos experiências de consultores de países altamente desenvolvidos e que vêm pôr aqui modelos para uma realidade que não é esta. E, portanto, é preciso ter cuidado. E passamos daquele aluno que copia a prova do colega e copia até o nome, né? Copia o que não deve. Pois é. E este grupo já foi apresentado à GT? Não, ainda não está formalizado. Portanto, nós convidamos as pessoas e vamos agora tratar de formalização. Eu sei que já há um diretor nomeado para a implementação do IVA junto da AGT, o Dr. Adilson Sequeira, não é? Pois, este grupo da Ordem vai trabalhar diretamente com ele, com o Dr. Adilson. Até encontramos aqui um meio termo comum que satisfaça as partes todas. Perfeitamente. Eu agora ia fazer uma outra pergunta, Sr. Júlio Sampaio. Há muitos empresários a perguntarem assim. A minha empresa foi penalizada e a culpa é do contabilista. E porque a administração tributária disse logo, isto é culpa do contabilista. Mas existe alguma instituição que eu possa fazer uma queixa? Posso ir à vossa ordem? Pode, perfeitamente à ordem, pode ir à ordem. Há um conselho disciplinar que vai olhar para essas situações, porque se de facto for uma falha que é claramente imputável ao contabilista, portanto, ele pode ser responsabilizado por isso. Nós ainda não estamos de facto, a atuar muito nesse sentido, também porque não aparecem casos. Não aparece ninguém aí lá bater já houve aqui algumas tentativas, mas muito tímidas, mas seguramente, se aparecerem casos muito concretos, com certeza, a Ordem está em condições de averiguar e, se de facto, chegar à conclusão que há realmente uma falha grave do contabilista, há procedimentos, quer disciplinares, e depois as respectivas sanções que estão previstas nos estatutos e nos regulamentos. Okay. O que pretende fazer agora que terminou o mandato na OCPCA? Eu continuar a minha atividade. Como sabe, eu não estou em atividade, não exerço a função de Presidente do Conselho Diretivo em tempo integral. Antes, pelo contrário, é uma pequena parte do tempo, porque a maior parte do meu tempo consagro à empresa onde eu trabalho. E, por conseguinte, vou continuar a trabalhar nessa empresa, até digamos, aposentar-me, que também não será muito longo o período, e depois da minha apresentação vou continuar a trabalhar noutros projetos que ainda estão aqui a ser congeminados. Nós fazemos questão que nesses projetos inclua um rascunho, uma linha em colaborar nos cursos de continuidade, de formação contínua e no curso de atualização, nem que seja por 1-2 horas, e vai ser sempre um prazer enorme receber o doutor nessas sessões. Teve uma direção com vários conselhos. Que recomendações deixa a esses conselhos? Eu acho que seria presunçoso estar a dar recomendações aos colegas. Não é? Os colegas sabem aquilo que devem fazer. Portanto, acho que o Conselho Técnico de Contabilidade tem uma responsabilidade muito grande, na medida em que a maioria dos profissionais são contabilistas. E, portanto, esse Conselho vai ter que ter um trabalho mais intenso, agora neste novo mandato, seguramente. E, portanto, o que eu espero é que os colegas arregassem as mangas, até porque há uma certa... Neste processo mesmo de revisão dos estatutos, esse Conselho tem um papel muito importante, porque há aspectos muito específicos dos contabilistas que têm que ser tratados, talvez, com mais cuidado, e que nos estatutos que nós fizemos, na altura, não tínhamos experiência, e, portanto, a realidade depois é que nos vem mostrar que as coisas não estão completamente afinadas. Eles vão ter, digamos, esse papel. O Conselho de Auditoria é a mesma coisa. Agora, há uma área em que eu espero que isto é para todos os conselhos da Ordem, é exatamente a necessidade de conseguirmos ter ali um gabinete de estudos, de facto, que está criado no papel, mas ainda não funciona, que funcione, ao qual os profissionais com dúvidas possam recorrer, portanto, uma espécie de um consultório que há de haver para dúvidas sobre matéria de contabilidade, matérias tributárias, digamos que interessam os contabilistas. Portanto, era importante nós pudéssemos ter uma pequena estrutura para esse efeito.
E até como também, é que funcionaria essa estrutura? Bem, isso agora não sei, podia ser, sei lá, um núcleo de 2 ou 3 pessoas e depois colaboradores que para determinadas matérias estariam disponíveis para estudar e dar opiniões e preparar os pareceres. Por exemplo, isto acontece nas outras ordens, não é? Outra questão que era importante também, que acho que seria muito, muito bom que os nossos colegas que nos vão substituir pudessem também vir a implementar, era a publicação de uma revista de contabilidade, uma revista da Ordem, para discussão de temas de contabilidade, de auditoria, fiscalidade, de finanças, etc. As matérias digamos que são relevantes para os contabilistas e para os auditores. Dirigida à nossa profissão. Exatamente. Nós fizemos uma, ainda na Comissão Instaladora, a revista número 0, foi exatamente antes das eleições de 2014. Também fizemos uma revista agora quando foi do Fórum de Contabilidade, o primeiro fórum que se organizou no mês de abril, mas isto foram trabalhos pontuais, não houve, digamos, condições para ter uma revista que, pelo menos, começasse por ser semestral, 2 edições por ano, e depois evoluir para uma trimestral. Portanto, acho que seria o ideal. Portanto, isso é um matéria desafio, para a revista. Exatamente. Que não vai faltar. Não vai faltar, muita seguramente. Muita coisa. Esse é um desafio que fica para os nossos colegas. Isso aí eu sei. Esses são os desafios. E o Conselho, o que é que diz ao Conselho de Inscrição? Também é muito importante. O Conselho de Inscrição é muito importante e devo dizer que deve ter sido o Conselho que neste mandato teve o trabalho mais pesado, porque analisar os processos de uma forma muito criteriosa, aliás, foram 4.500 processos que entraram ali, ou mais, ou cerca de 6.000, que eles tiveram que analisar, e selecionar aqueles que têm condições para, dentro dos critérios estatutários, poderem passar pelos custos de atualização e depois serem aceitos como membros, foi um trabalho realmente que exigiu um empenho muito grande desses colegas e, portanto, tenho que dizer que tenho que lhes tirar o chapéu. Foram, de facto, impecáveis. Isto sem desprimor para os outros conselhos que também tiveram o seu trabalho, sim. Mas estes acho que tiveram o papel mais pesado, sem dúvida, de todo este mandato. Foram os colegas do Conselho de Inscrição. Tiveram um trabalho verdadeiramente notável, no meu entendimento. O Dr. Júlio Sampaio, numa das entrevistas que se deu a Contas na Hora, tinha dito que o próximo mandato, o próximo presidente do Conselho Diretivo, tinha que, no limite, arranjar meio período para se dedicar à Ordem. Mantém-se isso? Mantém-se essa ideia? Eu acho que se mantém. Eu acho que é necessário, porque esta, digamos, uma das grandes lacunas da minha parte foi exatamente essa. Eu acho que, para estar à frente da Ordem, isto requer que, pelo menos meio-dia, dedicado à Ordem, porque senão uma pessoa não pode acompanhar com a devida atenção os aspectos importantes e até os não importantes que passam por ali e que a gente tem que conhecer. E, por conseguinte, acho que é desejável que isso venha a acontecer. E suponho que o colega que me vai substituir, ou que vai assumir o cargo de Presidente do Conselho Diretivo, vai fazer um esforço nesse sentido. Pode não ser meio-dia, mas vai dedicar algum tempo a isso e depois é uma questão de coordenar com o Vice-Presidente. Sim, digamos, sim. Cada um... Se um está num período, o outro está no outro, e aí unem forças para as coisas funcionarem. Eu estou convencido que este mandato vai ser diferente. Seguramente vai haver ali aspectos diferentes e pela positiva. O Dr. Júlio falou há bocadinho do gabinete de estudo que ia funcionar como se fosse um consultório. Este consultório, para além de apoiar nós, os colegas, nós, os membros, que temos dificuldade numa determinada matéria, também pode apoiar o empresariado nacional e não só. Os empresários que tiverem dúvida, quiserem fazer consultas, fazem. Poderiam, estou a falar no campo meramente hipotético, não sei o que é que vai acontecer. Isto é o que eu acho que se poderia fazer. E esse consultório, naturalmente, se as empresas forem lá pedir conselhos, eles dão os conselhos, mas também cobram sim, claro. Aliás, porque a Ordem tem que arranjar fontes de receita. Precisa de recursos, exatamente. Precisa ter fontes de receitas. Nomeadamente para poder pagar, ou pelo menos aqueles dirigentes que dedicarem tempo, uma parte do seu tempo, com regularidade à Ordem, porque não é realístico esperar que os colegas que vão agora tomar conta da Ordem repitam o que nós fizemos na Comissão Instaladora e fizemos durante este mandato, que é trabalhar, digamos, sem qualquer remuneração, porque a Ordem não tinha condições de o fazer. Vai ter que criar algumas condições para ser feito. Criar algumas condições para começar a remunerar dignamente quem se dedicar à Ordem. Exatamente. Faz todo sentido, todo trabalho, todo esforço deve ser remunerado para compensar alguma coisa no limite. Dr. Júlio, foram 3 anos de muito trabalho. Um bocadinho, acho que eu nesse aspecto, acho que posso dar um bocadinho
feliz, porque dada a minha situação de estar muito absorvido pelo trabalho, pela empresa para a qual trabalho, os meus colegas aliviaram um bocadinho. Portanto, o Dr. Fernando Hermes, que é o vice-presidente, portanto, esteve mais presente na Ordem, o secretário-geral, que também acompanha o dia-a-dia, portanto, e depois o pessoal lá da parte da administração e finanças, que é impecável e, portanto, a quem eu desde já tenho que expressar os meus agradecimentos pelo seu empenhamento, pelo seu trabalho. Vai ser bem substituído pelo Dr. Fernando Hermes. Estou seguro disso, estou convencido e tenho a certeza que sim. Vai tornar-se conselheiro dele. E até com vantagens, ele é mais jovem. Todos os mais jovens precisamos sempre dos mais velhos. Os mais velhos não se podem deixar soltos. Tem que estar sempre por perto a puxar as orelhas quando for necessário. E vai se tornar conselheiro do Dr. Fernando Hermes? Não vou tornar conselheiro nada. Quer dizer, o Dr. Fernando Hermes, se houver alguma matéria em que ele acha que eu possa queira discutir comigo com qualquer dos colegas cessantes, naturalmente teremos todo o gosto em colaborar. Portanto, não. Mas nada de chamar conselheiro. Mas se o Dr. Júlio notar que ele está a tomar uma linha não muito correta, não vai puxar as orelhas? Não, nada disso. Ele vai seguir o caminho correto. Portanto, nós trabalhamos durante estes 3 anos e, portanto, eu estou tranquilo. Durmo tranquilo com ele na Ordem. A Ordem estará bem entregue. Está em boas mãos. Perfeitamente. Neste momento, doutor, estamos a terminar a entrevista consigo. O que é que quer deixar? A seu critério. O que é que nós queremos ouvir do doutor? Para todos nós. A única coisa que eu queria dizer, portanto, é agradecer, de facto, digamos, durante este tempo nós tivemos realmente momentos bons e também tivemos momentos maus, mas agradecer ao pessoal que trabalha na Ordem, pelo seu empenhamento, pela sua dedicação, ao pessoal que trabalha nos cursos de atualização, aos formadores que se empenham. Portanto, a eles gostaria de exprimir o meu grande apreço. E o seu substituto, o que é que vai dizer em especial para o Dr. Fernando Hermes? Não, vou dizer, continuo na senda de que ele já vem a praticar e, portanto, que pode contar sempre connosco, com a nossa colaboração e com a nossa amizade. Também sendo candidato único da lista da continuidade, é indispensável o apoio da direção cessante. Não direi tanto, quer dizer, pontualmente poderá haver um outro aspecto, quer dizer, mas eles conhecem perfeitamente digamos, a agenda deles e, portanto, conhecem da realidade que vimos de trás. Eles também fizeram parte da Comissão Instaladora, portanto, sabem exatamente as falhas que tivemos, as lacunas, o que falta fazer e, por conseguinte, vão estar empenhados e vamos conseguir, e eles vão conseguir. Nós, nas próximas edições, e estamos a agendar isso para o início de 2018, vamos trazer aqui os presidentes dos conselhos todos, porque queremos saber o que é que cada um vai começar a levar para a frente daqui em diante e também de uma forma indireta começamos a pressionar de quando em vez, porque queremos uma ordem atuante, uma ordem que funciona, uma ordem aberta a todos nós profissionais, ou seja, a ordem veio mesmo dar ordem à profissão. Dr. Júlio, o nosso muito obrigada por essa entrevista. Vamos desejá-lo boa sorte por onde continuar. É membro da OCPCA. Nas nossas assembleias vamos ter o prazer de ver o Dr. Júlio, mas também queremos mesmo pedir ao Dr. Júlio, quando puder aparecer num curso de atualização ou numa formação contínua, todos nós, os contabilistas, membros, principalmente nós, os mais novos, vamos agradecer imenso, porque é sempre um prazer beber da experiência dos mais velhos. Ouvir a voz da experiência é sempre uma honra. Ok, muito obrigado. É muita simpatia sua. É que agradeço, doutor, também é sempre muito simpático. Caro ouvinte, eu Contas na Hora e terminamos a entrevista com o Dr. Júlio Sampaio. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Dona Dominga, mãe velhinha, velhinha Dona Dominga da vida, em vida perdeu os filhos na guerra, com guerra tanta alegria sem terra, Tolopita, Pachini, Malamba Dominga, ulele, 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 gana.
olhos ficaram sem choro. O choro já ficou seco no peito. No peito o coração vive de aperto. De aperto o sustento de um neto incerto. Tolopita Pachini Malamba Dominga. Ulele, ulele, ulele engana. Tolopita Pachini Malamba Dominga. Ulele, ulele, ulele engana. Oh Deus meu Senhor, eu brado aos céus. Santana Nossa Senhora, Rainha com véus. Castigo mais forte no mundo, no fundo não há. Agora se reza para o céu, pois no inferno se está. Tolopita Pachini Malamba Dominga. Ulele, ulele, ulele engana. Tolopita Pachini Malamba Dominga. Ulele, ulele, ulele engana. Pachini Malamba Dominga. Ulele, ulele, ulele engana. Tolopita Pachini Malamba Dominga. Ulele, ulele, ulele engana. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na Hora. E assim chegamos ao fim da 21ª edição do Contas na Hora. Hoje tivemos a entrevista do presidente do Conselho Diretivo da OCPCA Santo, Dr. Júlio Sampaio. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.